te fazer o que é. Vencer o medo e fazer dos problemas uma diversão. Não vou esquecer de mim, o sonho eterno não tem fim. É preciso acreditar, jamais desista de lutar. Não importa se eu errar ou se você me odiar, pode até rir de mim, eu sigo e não tô nem aí. Fala galera, aqui quem fala é o tio do Teorias, trazendo a parte 4. E se o Luffy dominasse todos os Aki? A teoria começa com o Luffy que teria acabado de derrotar os homens peixes, e estaria comemorando com a Vila Kokoyaksi. Então um pássaro chega com as recompensas dos Mugiwaras, e o Luffy estava com uma recompensa de 500 milhões, junto ao Sabuyase, que estavam com a mesma recompensa, e o Zoro estava com 250 milhões, e o Zupinami estavam com 50 milhões e o Sanji estava com 230 milhões. Lembrando que Sanji, Nami e Usopp ficaram mais fortes, pois eles também foram treinados. Ao Sanji ver a recompensa de Zoro, ele pergunta a Zoro, gritando como ele conseguiu ter uma recompensa maior que a dele, e o Zoro fala que ele era mais forte. Então o Sanji ativa o Aki na sua perna e a deixa pegando fogo, e o Zoro coloca Aki na sua espada e a deixa com uma aura roxa. Então os poderes deles se colidem, causando uma grande explosão, e o Sanji fala carne moída mal passada, e dá uma sequência de chutes na cara de mundanos. Então a Nami aparece na frente dos dois e dá um soco na cabeça deles e diz para eles pararem. Então a festa continuaria e as informações chegariam aos imperadores, onde eles ficam surpresos que o simples garoto novato já tem 500 milhões de recompensa. Então a marinha acaba conhecendo os Mugiwaras, e o Sengoku acha que é muito perigoso deixar aqueles piratas vivos, e também o filho de Monkey D. Dragon e Gold Roger estavam lá. Então eles decidem executar um dos que tem a recompensa de 500 milhões, e depois eles têm que pensar em uma estratégia para capturar os outros dois, pois eles não podem subestimar os Mugiwaras. Então eles falam para reunirem os 7 corsários, e que eles irão caçar o perigo, que são os Mugiwaras. Então após a festa acabar, Luffy se despede e vai embora até a próxima ilha. Então ao eles entrarem no navio, a Nami agradece ao Luffy e diz que não tem problema. Então eles partem, e o Luffy diz que finalmente irá conhecer o lugar que Rei dos Piratas morreu. Então após um tempo ele chega lá, e o Sanji e Zoro dizem que vão para outro lugar, e o resto dos Mugiwaras pode ir com o Luffy. Então a Nami vai com o Luffy para ele não se perder. Então após eles chegarem no lugar onde o Rei dos Piratas foi executado, Bug e Alvida estaria com seu exército, e depois de 2 minutos aparece o Smoker e o seu exército também. Então o Luffy diz que ele, Nami e o Usopp cuidam dos da direita, e sabe o Usopp fala a estrela vermelha Fênix. Então todos tirando o Smoker começam a pegar fogo, e a Nami diz que a previsão do tempo e de raios. Então cresce uma grande nuvem acima dos marinheiros, onde todos eles são eletrocutados. Então o Luffy diz que ele cuida do Smoker. Então o Luffy ativa o Aki na sua mão e diz Gomu Gomu no pistol, mas o Smoker desvia e vai voando em direção a Luffy e dá um soco no seu peito, deixando com um pouco ferido. Então o Luffy fala que não esperava menos que um vice-almirante. Então o Luffy ativa a segunda marcha e depois ativa a terceira marcha e coloca Aki no seu braço inteiro e diz Gomu Gomu no bazooka. Então o golpe acerta o peito de Smoker, fazendo cuspir muito sangue, e ele cai no chão imóvel e começa a cuspir muito sangue no chão. Mas o Luffy diz que irá poupar Smoker por agora. Então ele pergunta ao seu irmão se ele acabou. Então ele diz que ele acabou de lutar, e se VCS estão se perguntando como assim o Smoker vice-almirante como ele tal e muito forte, e para não facilitar muito. Então após eles chegarem no Going Rio, Zoro e Sanji estariam brigando. Então a Nami chega e bate nos dois. Então o Luffy diz que ele acabou com um vice-almirante. Então o Usopp fica de boca aberta, e no mesmo
mesmo momento aparecem vários navios da marinha e o Zoro fala que ele fez uma nova amizade. Então o Luffy pergunta qual e o Usopp fala que eles estão cercados. Então ele fala estrela de planta carnívora, estão vários navios sal engólidos e a Nami fala tornado de fogo. Então ela faz um tornado e faz ele pegar fogo e o Sanji começa a rebater várias bolas de canhão e o vice-almirante Garp diz para o Luffy parar com isso. Então após o Zoro explicar sobre Alabasta e a Vivi que ele conheceu em um bar, Luffy fala o que o seu avô estava fazendo. Então os Mugiwaras ficam surpresos pelo Garp, herói da marinha, ser o seu avô. Então ele diz que não o deixará os seus amigos serem capturados. Então ele fala se segunda marcha e diz Gomu Gomu no Rocket. Então ele destrói 20 Jinbe e dá um soco na nuca de Luffy e diz para ele parar de ser um pirata. Então os dois dormem. Então o Garp acorda e diz para o Luffy acorda e tenta dar um soco nele, mas o Luffy desvia de todos os socos e diz que ele virará o rei dos piratas. Então o Garp fala que foi um maldito do Shanks que botou isso na sua cabeça, né? Então o Luffy diz para ele não falar do Shanks. Então ele diz aqui do armamento e fala terceira marcha e diz gigante bazuca de borracha. Então o Garp é jogado para muito longe e o Luffy diz que eles podem ir agora. Então eles partem para a grande linha onde seria como na história original, que eu irei pular até a parte que os Mugiwaras partem a Alabasta. Então após fazer a promessa para Alabon, eles partem, só que a Nami tem uma febre no meio do caminho e a amiga do Usopp não consegue a curar. Então eles decidem parar em uma ilha de neve e ao chegar lá teria vários cidadãos hostis dizendo para eles irem embora, só que o Luffy diz para a tribo chega e fala que eles podem entrar na ilha. Então ao entrar lá eles falam aonde está a única médica que seria a Doctorine. Então o Luffy diz para o Sanji, Zoro, Usopp e os seus irmãos ficarem, que ele e a amiga do Usopp iriam até a Doctorine. Então ele concordam e o Luffy diz Gomu Gomu no estilingue, assim saindo voando e depois ele fala Gomu Gomu no enchimento. Então ele enche a sua boca de ar e fica gordo, assim fazendo com que eles queque e caiam na frente da porta do castelo e ao chegar lá a Doctorine atende eles e leva a Nami para a cama e diz que é apenas uma febre que irá passar logo. Então a amiga do Usopp diz para ela treinar. Então ela recusa e diz que não se juntará na tribulação deles. Então ela diz que então obrigado e eles escutam uma sirene e eles usam o Gomu Gomu no estilingue. Chegando lá embaixo, então ao chegar lá eles veriam um gordo comendo uma casa até o Ace dizer punho de fogo. Então ele dar um soco de fogo na barriga do gordo. Então ele ser espancado por Ace até chegar o seu exército, onde Ace taca uma pequena bola de fogo que destrói todo o exército. Assim o gordo, que eu esqueci o nome, tem o corpo vaporizado por Ace e o Luffy chega perto de Ace e pergunta o que aconteceu e Ace diz que do nada chegou um cara gordo que começou a comer as casas. Então ele o carboniza. Então um treino chega lá onde seria Doctorine e Chopper, que agradecem por eles terem o salvado. Então o Chopper e Doctorine vão embora e o Luffy grita para o Chopper se juntar à sua tribulação. Então depois seria como na história original, com Chopper se juntando à tribulação. Depois deles se despedirem, eles partem a Alabasta e ao chegar lá Vivi fala que a guerra já começou e que ela tem que falar com seu amigo de infância. Então o Ace, Sabo, Nami e Sanji levam a Vivi até o palácio. Enquanto isso Gojo, Usopp, Luffy e Zoro iriam atrás de Crocodile. Então ao eles chegarem na cidade de Crocodile, eles entram no cassino e aparecem várias pessoas da Baroque Works. Então elas atacam o Luffy mais o Gojo, Usopp, estrela de Fênix dos 4 elementos. Então todos os membros da Baroque Works para os elementos. Então Zoro e Luffy vão até a sala VIP onde lá estaria o Crocodile e uma menina que seria a Robin. E a Robin fala que ela já conseguiu o que ela queria. Então o Luffy fala pistol. Então o Luffy dá um soco em Crocodile. Então um aquário quebra e o Zoro fala barragem de vento, assim matando todos os crocodilos da água. E assim ele consegue segurar a água, só que ele fala que se machucou muito contra o Olhos de Falcão e ele não aguentará muito tempo. Então o Crocodile ativa o Aki na sua mão e dá um soco na cara do Luffy, mas ele nem se move. Então o Luffy de segundo marcha e diz Gomu Gomu no metralhadora de borracha gigante. Então
Então nesse momento ele ativa a terceira marcha e ativa o Aki, começa a afundar o Crocodile no chão, onde ele muito ferido tenta lançar um tornado de areia no Luffy, só que o Luffy coloca o Aki avançado na sua mão e dá um soco na cara de Crocodile e o Zoro fala que tava desmoronando. Então eles saem do cassino e ao sair o Smoked estaria lá e o Smoked diz que a guerra estava resolvida, mas do mesmo jeito piratas são piratas. Então o Smoked ativa o Aki avançado nas suas duas mãos e diz que ele não irá fugir, mas o Luffy diz que não tá com vontade de lutar agora e diz para o Zoro o substituir. Então o Zoro segura o soco de Aki do Smoker e fala empunhadura única corte peito. Então o Smoker e acertado assim o deixando com um corte profundo no peito. Então ele tenta dar um soco com Aki no Zoro, mas ele desvia. Então o Smoker aparece atrás de Zoro e coloca Aki na sua espada, assim perfurando o ombro de Zoro. Então o Zoro diz empunhadura dupla feliz dos dois caminhos. Então ele faz dois grandes cortes na costa de Smoker e diz que ele perdoou, mas o Smoker diz que não perdeu. E Tashigi chega lá no momento e ativa o Aki da sua espada e fura o Zoro. Assim o Zoro olha para trás, vê a ajudante de Smoker e diz empunhadura tripla corte dos mil desejos quando ele se levanta e dá um soco revestido de Aki do armamento avançado. Então o Smoker vê que Tashigi teve um corte no seu peito e que por pouco ela não foi partida ao meio. Então ele vê que ela não estava respirando. Então ele diz para os seus soldados a levarem. Então o Smoker reveste o seu punho com o Aki avançado. Então ele dá um soco no Zoro que não consegue desviar. Assim ele mandado para um casa destruindo e o Smoker diz que o Zoro irá morrer. Então ele tenta dar um soco no Zoro, só que o Zoro diz para ele não se esforçar muito e que aquela luta já terminou. Então o Zoro dá um corte no Smoker, assim o fazendo desmaiar, e o Zoro acaba levando um soco revestido do Smoker. Assim ele fica um pouco tonto e sai correndo dali. Enquanto isso no palácio o Ace pergunta aonde estava o Sabo e o Sanji fala que não sabe e eles falam que eles têm que avisar ao Luffy que o Sabo sumiu e que está tudo resolvido na guerra. Então eles saem correndo. Enquanto isso com o que teria acabado de chegar na ilha em ordem do Sengoku. Então ele diz para o Sabo vir com ele que só assim ele não irá se ferir, mas o Sabo fala que nem ferrando. Então ele diz pistola de fogo, assim acabando com os capitães do lado do Aokiji. Então ele diz que será preso de um jeito ou de outro. Então ele diz era do gelo. Então forma uma grande muralha de gelo e o Sabo fala bola de fofo gigante. Assim os ataques se colidem onde a disputa estria bem disputada, mas o Aokiji acaba vencendo e levando o Sabo para a execução, que seria daqui uma semana. Mas eu vou deixando o vídeo por aqui e não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E falou!